Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma aula da nossa disciplina de Construção Civil 1, certo? Nas últimas aulas a gente tem tratado, sobre alguns serviços, alguns pontos que vão ser executados nas nossas obras. Hoje eu gostaria de falar com vocês de mais um desses serviços, que é o serviço de cobertura, ok? Então, para a gente já não perder muito tempo, quero compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa já dar início à nossa aula, ok? A aula de hoje sobre coberturas. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, é importante que a gente tenha em mente o que é uma cobertura, né? E aí, como o próprio nome já diz, é aquela parte que vai cobrir, ou seja, que vai proteger a minha edificação das intempéries. Então, por exemplo, o sol muito forte, chuva, neve, etc., né? Um vento muito forte. A minha cobertura vai me ajudar a proteger as pessoas que estão habitando ali, ok? Ela vai ser constituída por uma parte resistente, que pode ser uma laje, uma estrutura de madeira ou metálica, e por um conjunto de telhas, que vão fazer a parte de vedação, que é o telhado, como a gente costuma dizer, né? Essas nossas telhas aqui podem ser ou cerâmicas ou de fibrocimento, telhas metálicas, enfim, ok? Tem vários tipos, né? A gente pode ainda, né, essas coberturas podem ainda apresentar o forro ou algum tipo de isolamento térmico ou até acústico, né, dependendo do que você tiver ali, ok? Quais as principais funções da nossa cobertura? Como o próprio nome já diz, né, fica um pouco lógico qual é essa principal função, que é de proteger, que é de cobrir efetivamente, né? Então, ela está protegendo as partes internas. Outra questão, ela vai dar a inclinação adequada para que eu consiga escoar a chuva que vai cair sobre a minha obra, e ela vai formar um colchão de ar entre o forro e as telhas. Esse colchão de ar pode, na verdade, ele irá, né, gerar um conforto térmico maior para a minha edificação, beleza? Em relação à estrutura, pessoal, a gente falou, né, que vai ter uma parte resistente, que é a parte de estrutura do telhado. Essa estrutura se divide em duas partes, uma estrutura principal e uma estrutura secundária. Isso aqui independe do material que você tem, né? Você pode ter tanto madeira quanto estrutura metálica. Para os dois tipos de material, você vai ter essa subdivisão de estrutura principal e estrutura secundária, ok? É claro que aí vai modificar, às vezes, uma nomenclatura ou outra, né? Mas o princípio fundamental é o mesmo. Então, a estrutura principal vai ser constituída de tesouras, pontaletes e as vigas principais. Já a nossa estrutura secundária vai ser constituída pelas ripas, caibros e terças, ok? Falando um pouquinho da estrutura principal, a gente vai ter, né, principalmente as tesouras ali, o principal que a gente sempre observa, né, quando chega num local que tem a estrutura da cobertura à vista, à mostra, a gente sempre fica assim, a primeira coisa que a gente se depara são com as tesouras, né? E a gente pode ter alguns tipos de tesoura diferentes, né? Você pode ter uma treliça ou tesoura Howe de um montante principal. Você pode ter sem esse montante principal, né, com uma treliça mais dividida, vamos dizer assim. Você pode ter uma treliça do tipo Pratt. Você pode ter essas treliças em forma triangular ou a treliça em forma retangular, ok? Isso aí, a única diferença que a gente vai ter é no dimensionamento e, evidentemente, na questão da inclinação do seu telhado, né? A estrutura secundária que a gente pode ter vai ser constituída pelas ripas, caibros e terças, conforme está mostrado nesse esqueminha aqui abaixo. A gente vai perceber que existem outros elementos, né,
que vão garantir e vão dar uma estabilidade maior para as minhas telhas, para a minha cobertura, que não são somente as tesouras, né? E a estrutura principal. Outros componentes que a gente tem do nosso telhado, a gente pode citar, por exemplo, a cumieira. O que é a cumieira, né, pessoal? Vai ser lá aquele encontro de duas águas, lá o ponto principal. Temos também o espigão, uma área, né, uma região que a gente chama de tacaniça, a água efetivamente, o rincão, o beiral, que é aquela projeção que a gente tem, né, aquela projeção não, mas aquele comprimento a mais do telhado, né, que passa da edificação, né? Sua parede está aqui, seu telhado vai até um pouco mais à frente, chamado de beiral. Temos o roof, né? A gente vai ter calhas nesse telhado ainda, beleza? Eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses componentes com vocês. O que é uma água de um telhado? Vai ser a superfície plana inclinada que ele vai possuir. Essa água, ela tem esse nome efetivamente por escoar água ali o tempo todo, né? Responsável, essa superfície é a principal responsável pelo escoamento da água da chuva. O beiral vai ser a projeção do telhado para fora do alinhamento da parede. Como eu disse, né, esse comprimento que passa do final da nossa parede. Temos a cumieira, que é uma aresta, né, uma linha, entre aspas, que vai delimitar o encontro entre duas águas. Geralmente, essa cumieira vai estar lá na parte mais alta do nosso telhado. Temos o espigão, que é uma aresta inclinada que vai delimitar o encontro entre duas águas que formam um ângulo saliente. É um ângulo ali que não é o principal que nós temos, né? Temos também o rincão, que é outra aresta inclinada, delimitado pelo encontro entre suas águas. Temos o rufo, que é uma peça complementar de arremate entre o telhado e a parede. Ele vai servir para não deixar a água escoar por detrás da parede, vamos dizer assim, né? A fiada é a sequência de telhas na direção da sua largura, assim como a gente tinha a fiada lá dos tijolos na horizontal, né? As peças complementares que a gente pode encontrar no telhado, as principais delas são calhas, condutores, peças que vão promover ventilação e iluminação, e a tacaniça é uma água de telhado em forma de triângulo, né? Se eu tenho lá aquela água que vocês viram ela é uma água caída, só que em formato triangular. As formas do nosso telhado, pessoal, a gente tem hoje diversas formas, né, que o nosso telhado pode assumir em função principalmente da planta de edificação que vai ser coberta. Então eu posso criar vários formatos ou posso escolher esse formato de acordo também com a utilização do local. As formas fundamentais que a gente tem são chamadas de formas elementares. Vamos conhecer algumas dessas formas. A gente tem o telhado de meia água, que é o telhado que vai possuir a inclinação somente para um lado. Ele é muito simples de ser constituído, né? De ser construído, e ele vai ter somente uma inclinação. Então, nesse caso, a gente não tem a presença de cumieira, nem espigão, nem rincão. Tá aí o esqueminha, né? A gente vai ter só a inclinação mesmo de uma única água, vamos dizer assim, né? Temos o telhado de duas águas. Esse telhado, ele é muito comum, né? Clássico, que a gente já vai ter em obras populares. Ela apresenta dois planos inclinados que vão se encontrar lá em cima para formar a cumieira, né? E aqui é interessante lembrar que a água ela vai cair dos dois lados. Essa inclinação vai fazer com que a água caia em ambos os lados, ok? Assim, é óbvio, né? Você tá isso, mas às vezes vale o lembrete. Você pode ter também um telhado de 3 águas, onde, além das 2 águas principais, você tem uma área em formato triangular, que é chamada de tacaniça. Então, além da cumieira, né, que é a parte lá principal de cima, a gente vai ter 2 espigões, tá? Para compor o nosso formato triangular. Podemos ter o formato
do telhado de 4 águas. Nesse caso, a gente vai ter 2 águas mestra, né, que são essas em forma de trapézio, e 2 tacaniças, que são as formas triangulares ali dos nossos telhados. Temos ainda outras formas complexas, né? Às vezes você tem uma composição de formatos ou de níveis, né? Você tem níveis distintos de telhado, formatos ali que seguem a planta da sua casa. E a gente tem que lembrar o seguinte: você pode compor da forma que você achar melhor, mas o seu telhado deve cumprir a função de realizar um escoamento eficaz da água da chuva, perfeito? A gente tem ainda algumas formas especiais, que, como eu disse para vocês, né, vão ser escolhidas pela função principal dessa edificação em si, né? A gente vai ter algumas vantagens para esses tipos especiais. Quais são elas? Melhoria da estética, possibilidade de maior iluminação, aproveitamento de espaços internos ou melhoria na condição do conforto térmico. A gente vai ter, por exemplo, o lanternim, que ele é muito utilizado para a cobertura de galpões para a criação de animais. Ele vai possibilitar uma melhor e mais rápida renovação do ar dentro do recinto. Então, ele vai ser bastante eficaz nessa renovação, nesse controle do ar, o que permite um controle de temperatura também. Porém, esse tipo de cobertura encarece um pouco a sua etapa da obra, né? Esse aqui é um esquema, né? Um modelo esquemático do nosso lanternim. Eu acredito que muita gente deve conhecer esse tipo de edificação, esse tipo de cobertura, né? Para alguns galpões. Temos ainda a mansarda, que é clássico, né? Dos depósitos de feno lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter um vão de telhado, né, que tem águas consecutivas, vamos dizer assim, né? Tem várias águas, só que elas estão todas ligadas entre si. Temos também a forma dente de serra, que é muito comum nas fábricas, né? Que vai permitir uma entrada de luz natural e melhor ventilação da edificação, ok? A gente ainda tem a forma cônica, né, ou chapéu chinês, que é bastante utilizado quando a gente tem aqueles quiosques, né? A gente utiliza bastante esse tipo de cobertura para esse tipo de edificação. Em relação à inclinação dos telhados, pessoal, essa inclinação é que vai garantir a eficácia da drenagem da água, né? Então, se eu tenho uma inclinação mais acentuada, a minha água vai escoar com maior velocidade. Se eu tenho uma menor inclinação, essa minha água vai escoar com menor velocidade. É interessante que eu analise essa inclinação não só pela velocidade do escoamento, mas também pelo tipo de telha que eu estou utilizando. Porque eu preciso garantir uma velocidade tal que não haja acúmulo de água, né, nem acúmulo de detritos ali em cima do meu telhado. Porém, eu preciso entender que cada tipo de telha vai requerer uma inclinação mais adequada, ok? As telhas de barro, por exemplo, elas vão exigir uma inclinação maior do que, por exemplo, as telhas metálicas ou as telhas de fibrocimento, que é os telhões, né, que a gente fala, ok? Então, vamos só citar aqui alguns tipos dessas telhas. A gente vai ter de telhas cerâmicas, né, e também de telhões aqui, telhas de chapa de alumínio, de compensado e tudo mais. Olha só, uma telha francesa, ela vai possuir uma inclinação mínima, um ângulo de inclinação mínima de 18 graus e a máxima de 22. Se você colocar uma inclinação menor que 18, né, a inclinação mais baixa, essa água pode entrar por debaixo da telha. Se você colocar uma inclinação maior, o mesmo pode acontecer. Você vai ter ali muita velocidade de água e essa água pode acabar entrando ali entre as suas telhas, ok? Então é crucial que a gente respeite cada inclinação necessária para cada tipo de telha. Outra forma de a gente
comentar, né, que é muito comum nas obras mesmo, né, no dia a dia da obra, é a gente falar que as coberturas, as inclinações das coberturas serão dadas em porcentagem, quando eu estou calculando a declividade do meu telhado. Então, se você falar, por exemplo, com um serralheiro, né, com um carpinteiro, muito provavelmente ele não vai te falar em ângulo, em angulação, 18, 30 graus. Ele vai te falar em porcentagem. Ah, não, esse telhado tem que ter inclinação de 30%, de 40%, enfim, ok? Então, é uma outra forma que a gente tem para poder expressar essa inclinação, ok? A gente pode ver a diferença, por exemplo, pessoal, lá dessa telha francesa, que a inclinação máxima dela é de 40%. A inclinação mínima dela, 32%. Agora, se eu estou utilizando uma telha de chapa de alumínio, a menor inclinação que eu preciso, a mínima, né, é de 18%. A máxima não existe, né? Eu posso colocar essa telha a 90 graus. É claro, né, que eu não vou fazer um telhado utilizando uma telha com 90 graus, perfeito? Ela vai ser utilizada lá, às vezes, para tapume, né, para fechamento e tudo mais. Porém, o que, que isso quer dizer? É esse tracinho, né, de, poxa, não tem limite, quer dizer que você pode adaptar a inclinação que você achar mais adequada, ok? Por exemplo, né, se você está colocando lá na sua cobertura aqueles painéis de energia solar, o seu telhado, se for de chapa de alumínio, por exemplo, ele pode respeitar a inclinação própria dos painéis solares. Você não precisa fazer uma adequação, ok? Você pode já deixar todo o seu telhado na inclinação adequada para receber as placas solares, certo? Como é que a gente calcula essas inclinações, né? Não sei se todo mundo aqui já tem conhecimento sobre isso, mas a gente precisa lembrar um pouquinho lá da geometria, da época da escola, né? Da trigonometria. Então, o que a gente tem, pessoal? Se eu imaginar um telhado convencional de duas águas, esse esqueminha que está aqui mostrado, tem telhado, pendural e tudo mais, ele vai ser metade do meu telhado de duas águas, certo? Eu tenho um telhado ali só de meia água, né? Ou de uma água, como alguns dizem, perfeito? O que eu tenho aqui é um triângulo retângulo. Imaginem só que eu tenho um telhado de duas águas. Ao dividi-lo no meio, se eu quebrar ele no meio, eu vou ter exatamente esse mesmo triângulo retângulo, certo? Então, é com ele que eu vou calcular a inclinação ou declividade do meu telhado, certo? Então, o que eu tenho? No triângulo retângulo, né, a minha hipotenusa, ou seja, aquele lado do triângulo que está inclinado, ele efetivamente vai ser o meu telhado, certo? A parte vertical, o cateto vertical, eu chamo de pendural. A parte horizontal, o cateto horizontal, ela vai ser, se eu tenho um telhado de duas águas, né? Vai ser metade do comprimento total que eu tenho para cobrir, ok? Então, eu vou chamar esse pendural, essa dimensão de x, a parte horizontal de y, e vou calcular a declividade. Como? A minha declividade será a altura dividido pelo comprimento que eu tenho que cobrir. Nesse caso, ela é metade do comprimento total, né? Se a gente imaginar um telhado de duas águas, ok? Então, eu vou pegar a altura e dividir pelo comprimento horizontal. Assim, se eu multiplicar, isso vai me dar um número decimal, né? Porque a altura sempre será menor do que o meu tamanho horizontal. Se eu pegar esse decimal, multiplicar por 100, eu tenho aí a declividade em porcentagem. Para calcular o ângulo, exatamente o ângulo que eu tenho, eu vou ter que calcular a cotangente da declividade dividido por 100, ou seja, da declividade em decimal. Se eu calcular a cotangente desse valor, eu terei aí o ângulo da minha inclinação, perfeito? De forma simplificada, né, a gente consegue diminuir
a complexidade dos cálculos. De que forma? Vamos imaginar o seguinte, se eu tenho uma inclinação de 10%, eu vou estar pegando 10 na altura e dividindo por 100 no comprimento horizontal. É o primeiro triângulo que está desenhado aqui no slide, né? Se eu tenho uma inclinação de 30%, quer dizer que eu tenho 30 de altura e 100 de comprimento. Porém, eu posso tentar, se eu tenho esse triângulo genérico, eu posso tentar compor o meu telhado padrão, né, o meu telhado que será construído, a partir desse meu desenho genérico. Então, olha só, vamos colocar um exemplo, né? O cálculo da altura da cumieira de um telhado de 8 metros de largura e inclinação de 30%. Como é que eu faria isso? Eu posso ou fazer os cálculos, né, como eu mostrei no slide anterior, utilizando aquela formulazinha, ou fazer uma composição de triângulos. Como assim? Se eu pegar lá, já que o meu triângulo tem 30, meu telhado terá 30% de inclinação, eu desenho um triângulo de 30 de altura por 100, por 1 metro, né, por 100 centímetros, e vou encaixando, né, entre aspas, esses triângulos dentro do desenho do meu telhado original. Então, se eu tinha um telhado total, né, um comprimento total de 8 metros, se eu pegar somente metade dele, vou ter 4 metros. Em 4 metros, cabem quantos comprimentos de 1 metro na horizontal? 4. A minha altura para cada triângulo é 30 centímetros. Se eu usei 4 triângulos, como está aqui no desenho, então eu vou ter 1,20 m. Perfeito? Só para a gente lembrar também, pessoal, sobre algumas cargas que estarão atuando sobre a nossa cobertura. Se eu pegar o telhado com telhas cerâmicas, o que eu vou ter? As telhas vão se apoiar nas ripas. As ripas se apoiam sobre os caibros nas terças, as terças sobre a estrutura principal, que são os pontaletes, tesouras ou vigas, e essa parte principal vai se apoiar nos nossos pilares, ok? Agora, se eu tenho telhados com telhas mais leves, de fibrocimento, telhas metálicas, eu não preciso ter todos esses componentes. Eu posso falar o seguinte, ó, que as minhas telhas estão apoiadas nas terças e as terças já estão apoiadas diretamente na minha estrutura principal. Essa estrutura principal vai descarregar nos meus pilares já existentes, ok? Então, o que está mudando aqui não é só o material em si, mas percebam que toda a estrutura do meu telhado pode ser modificada dependendo do tipo de telha que eu utilizar. Por quê? A telha cerâmica ela tem um comprimento menor. Por isso, ela vai precisar de mais apoio para que ela consiga continuar estável ali, né? Em relação ao peso próprio, pessoal, e quantidade de telhas por metro quadrado, a gente pode utilizar, né, uma tabela padrão, assim, né, para tentar ter uma estimativa de quantas telhas eu vou utilizar. É claro que a gente tem que lembrar que toda telha, toda tabela padronizada sobre alguma coisa, ela vai ter ali, né, algumas divergências com o que a gente encontra na realidade. Por quê? Essa tabela, ela foi confeccionada para telhas com uma dimensão específica. Você pode ter variação de região para região, perfeito? Então, por exemplo, quantas telhas do tipo francesa eu preciso para cobrir 1 metro quadrado? 15 telhas por metro quadrado, ok? Se eu quero uma telha romana, eu precisarei de 16 telhas para fechar 1 metro quadrado. Da telha colonial, precisarei de 24 telhas para fechar, para cobrir 1 metro quadrado, ok? E cada tipo de telha vai gerar também uma carga a mais sobre a minha estrutura, perfeito? Lembrando que essa telha, ela vai ter dois pesos, vamos dizer assim, né? Duas cargas. Quando ela está seca, ela representa uma carga, tem um peso.
Quando essa telha está molhada, está encharcada, né, que a gente chama de saturada, ela vai ter um peso mais elevado, ok? Então, a gente tem que levar isso em consideração quando for dimensionar a estrutura da casa, né, ou do imóvel que está sendo construído, ok? Lá no nosso projeto estrutural, a gente vai ter que lembrar de que, poxa, essa telha, ela vai representar para mim uma carga adicional, né, que eu preciso levar em consideração, certo? Em relação, pessoal, a seção dos meus componentes, eu também tenho uma tabela de pré-dimensionamento que pode nos auxiliar, perfeito? Essa tabela, ela vai nos dar algumas dimensões, né? Algumas inclinações ali dentro de um padrão. Existem diversas tabelas dessa que podem ser facilmente encontradas. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Que pode nos auxiliar na hora de fazer um pré-dimensionamento desses nossos componentes, perfeito? Então, eu tenho nessa tabela, né, a inclinação do telhado, a distância entre as tesouras, a distância entre os caibros, né, dentro de um limite para essas distâncias, perfeito? E aí eu vou ter para cada um desses casos, né, cada caso que eu representar, em relação à classe de tesoura que eu estou utilizando, eu vou ter seções e quantidades de cada uma das peças, perfeito? Também em relação às telhas mais leves, eu tenho esse pré-dimensionamento, ok? Isso aqui, pessoal, vai ser bastante utilizado, principalmente por construtores, né? Por pessoas que já não têm tanto aparato técnico quanto os formados em engenharia civil. Entretanto, esse tipo de planilha, vamos dizer assim, né, de tabela, nos dá agilidade para que a gente consiga dimensionar a estrutura, correto? Em relação especificamente às telhas cerâmicas, o telhado deve ser executado com telhas de dimensões padronizadas. Essas telhas vão ter uma tolerância de dimensões, né, em relação à especificação de cada uma delas. É claro que, como é um material cerâmico, assim como a gente teve lá nos blocos cerâmicos, né, a gente nem sempre vai ter um padrão fiel de todas as dimensões. Pode ocorrer que a gente vai ter ali algumas telhas com tamanho um pouco desigual. Recomenda-se que seja adquirida uma quantidade superior àquela que foi calculada. Por quê, pessoal? Essas telhas cerâmicas, elas são frágeis também, assim como os blocos que a gente tinha, né? Então, é importante que você coloque uma gordura para que, caso você tenha desperdício, você consiga já ter ali em estoque. Além do mais, telha cerâmica, sempre que alguém vai andar sobre o telhado para fazer manutenção ou para instalar alguma coisa, você tem o risco de que essa telha seja quebrada. Então, ter um estoquezinho ali, uma gordura para o seu cliente é algo pertinente, ok? As telhas, elas devem apoiar-se sobre elementos que estarão no mesmo plano dessas telhas, né? A gente vai colocar ali elementos que servirão de apoio para elas. Isso é, a face superior das nossas ripas devem pertencer ao mesmo plano, perfeito? A gente deve tentar, não pode ficar oscilando demais essas alturas, ok? Em relação às telhas onduladas, devido à simplicidade estrutural, facilidade de montagem e menor custo do que as telhas de barro, essas telhas vão ser muito recomendadas para aquelas obras maiores, como depósitos, galpões, estufas, instalação de canteiro de obra, a gente utiliza essas telhas onduladas, né? Cobertura temporária, enfim, ok? É claro que a gente pode ter, né, quando a gente utiliza, por exemplo, a cobertura de uma casa, a fachada da casa, em caixote, por exemplo, né, que a fachada cobre, ela vai estar mais alta do que o telhado, ou cobre quase completamente o telhado, você pode utilizar esse tipo de telha também em casa, né? Que a sua fachada vai esconder a estética um pouco piorada ali dessas telhas onduladas, ok?
Utilizando, pessoal, uma tabelinha para a gente poder ter mais algumas especificações, a gente vai ter alguns tipos, né, de telhas onduladas. Cada tipo, ou seja, cada comprimento de telha que eu possuo como padrão no mercado, vai representar para mim a necessidade de apoio. Okay? Então, se tem uma telha muito grande, você vai precisar de mais apoios, né? Em relação à largura delas, a gente vai ter um padrão de 1,10 m, tá? 110 centímetros. Esse comprimento, pessoal, a gente vai pedir de acordo com o que a gente necessita na obra. Ah, eu preciso de 6 metros. Então, o cara vai lá, corta de 6. Ah, eu preciso de 4, de 2, enfim, tá bom? Então, a telha ondulada, principalmente se ela é telha metálica, eu consigo fazer esse corte, ok? A altura, pessoal, a gente vai ter 5,1 centímetros mais a espessura da telha. A gente vai ter ainda, né, para cada tipo de telha, uma cobertura, um recobrimento lateral, longitudinal. Você pode ter um comprimento mínimo que servirá de apoio para essas telhas, enfim, tá? Você vai ter várias especificações na hora da instalação dessas suas telhas na obra, perfeito? Alguns dispositivos, pessoal, para a gente conseguir fazer a estanqueidade do nosso telhado. Ou seja, para que a gente não tenha a água vazando ali no nosso telhado o tempo todo. O primeiro desses itens são as calhas. Essas calhas são canais que vão coletar a água pluvial. Normalmente, essas nossas calhas vão ser de aço galvanizado, para evitar corrosão e facilidade mesmo também na hora da instalação. As características dessas calhas vão variar de acordo com o comprimento, o tipo, a queda de água e outros aspectos que vão acontecer, e eu vou estar ciente deles na hora da instalação em si. Esses canais, eles devem conduzir a água de maneira controlada, porque eu não posso nem ter um alagamento do meu tubo, né, criar uma velocidade muito alta, nem ter uma velocidade tão baixa que a água fique parada na calha. Porque se eu acumulo muita coisa, né, folha e água ali, essa calha pode cair, ok? Então é necessário que você coloque uma inclinação adequada para esse tipo de calha, para o tamanho dela e tudo mais. Então tá aqui, né, alguns desenhos de calha que a gente tem disponíveis aí no mercado. A gente vai ter dois tipos principais, ou as calhas de PVC ou de alumínio, né? Essas calhas de PVC, elas são facilmente encontradas no mercado, elas apresentam praticidade na limpeza e ela não é indicada para locais que vão coletar muita água, porque é um material menos resistente, ok? Já as calhas de alumínio vão ser indicadas para grandes fluxos de água. Então, se você tem lá uma região que vai ter, né, ou o seu telhado como um todo está recebendo bastante água, a água está vindo com bastante velocidade, é melhor que você coloque as de alumínio. Elas são mais resistentes, não enferrujam e podem ter um acabamento melhor do que as calhas de PVC. Então tá aqui alguns tipos, né? Você tem a calha em U quadrada, a calha em moldura americana, moldura colonial, a calha industrial. Você pode ter uma moldura redonda ou a moldura em platibanda. A gente vai ter, pessoal, de novo, né? Outra tabelinha para pré-dimensionamento, né? Em relação à largura da sua calha. Quanto de largura que você tem que utilizar? Isso vai depender do comprimento do seu telhado. Por quê? Quanto maior o comprimento, maior a quantidade de água que vai passar ali dentro da calha. Ok? Então, até 5 metros de comprimento do telhado, você pode utilizar uma largura de 15 centímetros. Agora, se eu tenho um telhado de 20 metros, por exemplo, né, você vai ter que utilizar já entre 40 e 50 centímetros de largura, ok? E assim sucessivamente. A gente tem alguns modelos já pré-dimensionados, de diversos tipos, né? Então, você pode ter a calha moldura para beiral de 3 tamanhos, né? É claro, você pode pedir a fabricação desses materiais, né?
cara pode fazer sob medida, mas ele já tem ali alguns padrões para utilizar, perfeito? E esses padrões são os mais adequados, né? Porque eles conseguem já garantir uma eficiência adequada para o seu tipo de telhado em questão. Você tem a calha moldura para beiral, que ela vai ficar esquematizada conforme está ilustrado ali no desenho. A calha americana, você pode ter uma calha quadrada para o encontro com a parede. Enfim, você pode ter diversos modelos também de calha de platibanda, calha quadrada com encontro de parede com algumas dimensões distintas. Você pode ter a calha que a gente chama de água furtada, ou seja, está caindo dois telhados e quem está recebendo isso é uma calha, tá? Você vai poder ter aí diversos modelos com algumas dimensões pré-estabelecidas, certo? Em relação aos rufos, pessoal, que é outro componente que vai nos auxiliar na estanqueidade, eles são peças moldadas e fixadas em determinados pontos que vão impedir que a água infiltre pelas paredes ou muros. Então é bem aquele encontro, né, onde eu tenho o telhado descendo aqui e uma parede bem na base dele, né, bem no encontro dele. Se você não utiliza esse rufo, essa região de contato aqui pode apresentar, ela irá, na verdade, apresentar algum espaçamento entre a telha e a parede, e aí a água pode aproveitar para infiltrar por ali, ok? Então, geralmente, a gente utiliza chapas metálicas, eles são fixados com rebites ou pregos e apresentam uma camada de argamassa na borda para garantir a vedação. Então tá aqui alguns rufos, né, alguns modelos de rufo, para que a gente consiga enxergar melhor como eles são executados, ok? Quais os tipos de rufo que a gente tem? A gente vai ter o rufo do tipo pingadeira, que vai desviar a água da chuva e impedir que ela escorra ao longo da parede. Você pode ter o tipo capa, que apresenta duas pingadeiras, né, uma de cada lado. E você pode também optar pelo rufo externo e interno, que são colocados entre os pontos de encontro de paredes e telhados, ok? Então tá aqui os nossos tipos de rufo. Você pode perceber que o rufo tem vários modelos, né, dentro de cada um desses tipos. Você tem o rufo pingadeira protegendo a fachada, você tem o rufo de parede, o rufo de pingadeira dupla, enfim, né, você vai ter diversos tipos. Às vezes esse rufo ele já morre encontrando com a calha, ok? Então você vai ter aí diversos esquemas, né, que podem ser fabricados, na verdade, instalados na sua obra, dependendo do que você tiver, da realidade que você tiver ali, perfeito? Também nós temos alguns modelos já padronizados, algumas dimensões já estabelecidas, né? É claro, né? De novo, você pode pedir para fabricar um só para sua obra lá em específico? Sim, mas a gente já tem alguns rufos pré-dimensionados que estão disponíveis no mercado, ok? E muitas vezes esses já satisfazem completamente a demanda que a gente tem, perfeito? Em relação, pessoal, ao dimensionamento e distribuição dos nossos elementos da estrutura do telhado. Como é que a gente faz? Eu preciso entender que a estrutura do telhado como um todo, né, a quantidade de elementos ou a distribuição desses elementos vai depender principalmente dos vãos que eu tenho ali na minha obra, ok? Além disso, eu tenho que me atentar também em relação ao tamanho desses elementos, da seção deles e do comprimento deles, ok? Então, eu vou ter que olhar, vou ter que ter em mente, né, o tamanho do vão que tem que ser coberto e quais as seções que eu vou utilizar. Eu vou utilizar essas viguinhas, vamos dizer assim, né, com seção de quanto? Qual que é o comprimento delas? Enfim, ok? As terças, pessoal, geralmente são adotadas as seguintes medidas. Eu vou ter bitola, né, a seção de 6 por 12, e o vão, se o vão entre as minhas tesouras não exceder 2,5 metros. Vou ter bitola, né, seção de 6 por 16, para vão aí entre 2,5 e 3 metros, e 3,5 metros, ok? O espaçamento entre as terças vai depender da distância entre as tesouras. Normalmente, a gente vai recomendar que a distância entre elas seja de aproximadamente 1,5 metro.
ok? Então tá aqui, né? A gente vai ter um esquemazinho sobre as nossas terças. Então eu vou colocar essas terças, certo? Vou colocar elas lá na minha obra para que eu consiga estabilizar o meu telhado, ok? Em relação aos caibros, pessoal, geralmente são adotadas as seguintes medidas para caibros. Se eu tenho terças até 2 metros, eu vou utilizar caibros de seção 5 por 6 centímetros. Quando as terças excederem 2 metros, mas não passarem de 2,5 metros, eu vou utilizar o caibro de 5 por 7, ou o que a gente chama de 6 por 8, né? O espaçamento máximo entre os caibros que eu tenho, a recomendação é de que o espaçamento máximo seja de 0,5 metro, considerando a distância entre eixos, ok? Então tá aqui, né, os nossos caibros, e eu tenho a distância entre eixos dele de 50 centímetros, ok? Em relação às ripas, essas ripas, pessoal, é o maior número, né, de elementos que a gente vai ter. Essas ripas é que vão sustentar as telhas, elas que vão garantir que as telhas tenham algum apoio, ok? Então, a quantidade de ripas vai depender exclusivamente do seu tipo de telha, do tamanho que você tem dessa telha, ok? Porque cada tamanho de telha vai implicar num tamanho de galga. O que que é essa galga? É essa região, né, essas duas regiões ali de encaixe, ok? Então, são uns espaços que a gente tem na telha para encaixar elas nas ripas, ok? Você tem isso sendo diferente para cada tipo de telha, porque cada telha vai ter um tamanho diferenciado, né? Então, as galgas também variam. O espaçamento entre as ripas será exatamente o tamanho que você tem entre as galgas da sua telha. Por quê? Porque eu vou ter que colocar uma ripa aqui e encaixar uma telha. A próxima ripa tem que vir no final dessa telha, porque eu já vou colocar outra telha por baixo. E assim eu vou encaixando conforme mostrado nesse esqueminha aí, ok? Então nós vamos ter, né, a, as ripas, ok? E indicado ali a distância das nossas galgas, ok? Eu preciso que eu encaixe essas galgas nas ripas, ok? Eu deixei para vocês, pessoal, vou deixar disponível lá no Moodle, dois links. O primeiro link é sobre o dimensionamento dessas peças. Então, vocês vão aprender a dimensionar caibros, ripas, tesouras, ok? Vão aprender a dimensionar todos esses elementos lá nesse link que eu vou deixar disponível, né? Com um exemplo prático, um exemplo já resolvido pelo pessoal do site, ok? Além disso, vou deixar disponível também um guia técnico para a instalação de telhados. A forma, o passo a passo para que você consiga instalar eles lá na sua obra, ok? Então, vou deixar isso disponível, vocês acessam lá por gentileza, para que vocês consigam também aprender um pouco mais sobre esses assuntos e dar o crédito, né, ao pessoal que está trabalhando nesses sites, ok? Para fechar, pessoal, essa aula de hoje, eu queria fazer com vocês, né, resolver aqui mentalmente, dialogando com vocês, como é que a gente calcularia a declividade desse telhado. Olha só, eu tenho um telhado de 2 águas, ok? Com um comprimento total, né, de cobertura de 9 metros e a altura que eu tenho ali até a minha cumieira é de 1,35 m. Qual a declividade do meu telhado? Como é que eu vou calcular isso? Primeiro, eu não posso considerar o telhado como um todo. Eu preciso separar esse telhado, esse triângulo de 2 águas, na metade, para que eu tenha apenas uma água, né? Vamos considerar assim, apenas metade do meu telhado, ok? Então, eu vou considerar apenas metade dele. Depois que eu fiz isso, o que eu preciso fazer? Eu trouxe aqui de novo o esqueminha lá do nosso slide, né? Para calcular a declividade dele, eu preciso pegar a altura
e dividir pelo meu comprimento horizontal, que está representado na metade, né? Só no triângulo retângulo ali. Ok? Então, quanto vai ser? Eu vou pegar a minha declividade, será igual. Essa altura vale 1,35 metros, dividido por... Eu tinha 9 metros total para as duas águas. Se eu estou considerando apenas uma das metades do meu telhado, qual o comprimento horizontal que eu tenho, então, para cálculo? 4,5, a metade de 9, ok? Se eu pegar 1,35 e dividir por 4,5, eu vou ter um resultado de 0,3. Se eu multiplico esse valor por 100, então vou fazer aqui, ó, 1,35 dividido por 4,5, 0,3. Se eu multiplico por 100, eu chego, né, à declividade de 30%. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa declividade, perfeito? Não deixem de acessar o site que eu vou deixar disponível para vocês, porque lá tem todo um passo a passo para o efetivo dimensionamento dessas peças, ok? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.